Desde que o filme de Coringa estreou nos cinemas, ele não gerou apenas recordes de bilheteria, mas também muitas teorias a respeito do seu final. Por isso eu separei 7 teorias de Coringa que poderiam mudar tudo, ou quase tudo. Já deixo claro que as teorias não são minhas e não sei nem onde elas realmente surgiram. Só sei que estão correndo na internet e muitas delas fazem muito sentido e podem mudar tudo o que você entendeu sobre o filme. Então se é fã de Coringa, já deixa o like, confira a sua inscrição e vamos para o vídeo. Teoria número 7. Arthur não matou ninguém. Agora vem uma das teorias mais interessantes, que começou a ser criada em alguns fóruns, e que diz que Arthur na verdade não matou ninguém durante o filme, e sim apenas imaginou cometendo os crimes, e essa seria a piada final. E isso é embasado em alguns fatos. Por exemplo, na cena do trem onde Arthur atira contra os jovens, ele usa uma Colt 38, que tem tambor para apenas 6 balas, e atira cerca de 8 vezes contra os garotos. Agora, quando o Arthur asfixia sua mãe, ela está com um tubo de oxigênio, que apesar de fornecer pouco oxigênio, ainda assim fornece oxigênio. E é bem evidenciado em várias cenas, o que parece ser um recado do diretor dizendo que essa cena na verdade é a imaginação dele. É claro que se Penny Fleck não morreu, Randall e o anão não foram realmente na casa de Arthur prestar condolências. Além disso, na cena da psiquiatra, nós não vemos o que aconteceu, apenas subentendemos por causa das pegadas. Mas essas pegadas também podem ser Arthur imaginando que teria cometido mais um crime, já que não faz sentido um psicopata perigoso ficar a sós com a psiquiatra sem nenhum tipo de supervisão de um guarda. Porém, pra mim, o que não cola nessa teoria, ou não tem uma boa explicação, é a cena de Arthur no talk show de Murray Franklin. Essa parte seria apenas uma criação da cabeça de Arthur, mas não há nada na cena que indique que isso seja apenas uma invenção. Então, se você tiver mais alguns argumentos que poderiam ajudar a polir essa teoria, só deixar aqui nos comentários. Teoria número 6. A aparição de Arlequina. E você já ouviu a teoria que diz que Arlequina está neste filme de Coringa? Ela supostamente estaria na cena do trem. Sim, a garota assediada pelos jovens, e que consegue escapar devido à crise de risos de Arthur Fleck. O fato de ser salva por Arthur, mesmo que sem querer, cria a empatia da jovem por ele. Assim, quando ela viu uma notícia na TV dizendo que os jovens foram atacados, imediatamente entendeu o que teria acontecido e se uniu à causa de Arthur. E quem sabe ela seja a psiquiatra que irá substituir a doutora assassinada no final do filme. Existe um indício, mas ao meu ver parece muita coincidência, que a garota do trem seja a mesma garota que Arthur vê dentro de um táxi, com uma máscara de palhaço. Alguns fatos como a jaqueta e o cabelo indicariam isso, mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. Será muita viagem? Teoria número 5. História da cabeça de Arthur. Você já deve ter ouvido falar da teoria que diz que o filme inteiro é criação da cabeça de Arthur. Mas existe uma variação dessa teoria, que você vai concordar que faz muito mais sentido, e possui também muitas provas consistentes. Neste caso, os acontecimentos do filme não são mentiras, porém Arthur narra eles de forma a manipular o espectador, tentando se fazer ali de vítima da sociedade e ganhar a simpatia dos espectadores do filme e da população de Gotham. E aqui estão os principais argumentos que essa teoria apresenta. O filme mostra Arthur ganhando uma arma do palhaço Randall, que é companheiro de trabalho de Arthur. O palhaço diz para Arthur ficar com a arma para se proteger. Tem que se proteger lá fora. Mas quando o Arthur conversa com seu chefe por telefone, conhecemos a versão de Randall, que conta que na verdade foi Arthur quem insistiu para comprar a arma. O Randall me disse que você tentou comprar o 38 dele semana passada. O Randall te contou? Você pirou a cada ideia, tá? Isso são duas histórias totalmente diferentes, mas nós espectadores em nenhum momento chegamos a duvidar da versão de Arthur, já que é a versão mostrada na tela. Porém, isso pode ser apenas a forma que Arthur narrou a história, visto que durante todo o filme, muitas das coisas mostradas também não são verdades, como o namoro de Arthur com sua vizinha Sophie, ou sua primeira visita ao programa de Murray. No caso do namoro de Arthur e Sophie, nós somos enganados por grande parte do filme, já sua aparição na plateia do show de Murray é desmentida na mesma hora. Da mesma forma, o fato do chefe de Arthur dizer que ele havia insistido para comprar a arma poderia ser também o filme desmentindo a versão de Arthur sobre Randall ter lhe oferecido a arma. Sendo assim, Arthur justificaria a morte de seu companheiro de trabalho durante a visita à sua casa por ele ser um mentiroso e traidor, para fazer o espectador pelo menos achar que há um motivo para Arthur acabar com Randall, o que não seria verdade. Quando Arthur tira a vida de sua própria mãe, ele tenta justificar esse fato por causa dos maus tratos que recebeu quando criança, e porque ela mentiu para
para ele sobre sua verdadeira origem, dizendo que Arthur era filho de Thomas Wayne. Mas quando ele descobre uma foto com a mensagem "Amo seu sorriso" assinado TW, ou seja, Thomas Wayne, o que indica que ela falou a verdade, Arthur ignora totalmente esse fato e segue sua vida normalmente. Então o protagonista novamente narra a história tentando criar empatia do público e justificar seus atos cruéis, que na verdade não haveriam justificativa, a não ser na sua própria narração. Ainda segundo a teoria, Arthur teria matado Sophie quando visitou o apartamento dela. Porém, isso ele não narra para o espectador, já que não teria nada que justificasse tal atitude cruel. Já os garotos do trem também poderia ter sido apenas um crime a sangue frio, e Arthur tentou justificar o ato através do fato deles assediarem a passageira, que pode nem ter ocorrido. Dessa forma, o protagonista ganha a empatia do espectador e justifica em parte sua atitude, já que sabe que grande parte da sociedade se comoveria com isso. E por fim, o último crime de Arthur fica subentendido, quando ele sai da sala da psiquiatra deixando um rastro de sangue. Arthur não tem como justificar tal atitude, então ele não conta o que realmente aconteceu na sala. Mas o espectador consegue decifrar o ocorrido, pois ficou uma pista, que são as pegadas. Além disso, Murray fala para Arthur que parece que ele precisa de uma desculpa por ter matado os garotos. Isso é uma tremenda autopiedade, Arthur. Parece que por ter matado aqueles jovens, você precisa de uma desculpa. Arthur justifica a morte de Murray por ele ter exibido um trecho de seu stand-up para fazer piada em seu programa. Você é péssimo, Murray. Passando meu vídeo, me convidando pro show. Eu queria me transformar numa piada. Sim, Arthur está a todo momento tentando obter aprovação para seus atos e consegue convencer a população de Gotham e até mesmo os espectadores. Essa teoria em parte faz muito sentido, mas não quer dizer que seja correta. Por isso já deixe nos comentários o que você acha. Teoria número 4. Coringa de Joaquin Phoenix não é o verdadeiro. Outra teoria amplamente compartilhada é de que o Coringa de Joaquin Phoenix não é o mesmo Coringa que vemos enfrentando Batman. E sim a figura que inspirou o Coringa de Jared Leto, entre outros Coringas. Dessa forma, todos os protestos incitados por Arthur Fleck impactaram na infância do verdadeiro Coringa, que cresceu influenciado pelos acontecimentos e se tornou um criminoso perigoso, e não só um lunático como Arthur. Um dos pontos fortes dessa teoria é que o Coringa de Joaquin Phoenix teria em média 60 anos quando Bruce Wayne tivesse idade suficiente para se tornar o Batman. Dessa forma, é possível que tanto o Arthur quanto o Coringa boladão de Jared Leto coexistam no mesmo universo. Ou até mesmo, quem sabe, no novo filme de Robert Pattinson nós poderemos ver alguma citação ao Coringa de Joaquin Phoenix, e como ele influenciou a violência e o aparecimento de outros lunáticos em Gotham. Parece loucura? Talvez. Mas o diretor Todd Phillips, que havia afirmado várias vezes que esse é um filme à parte do universo DC, agora vem amolecendo seu discurso. E já falou em entrevistas que poderíamos ter uma continuação de Coringa. Bem, essa mudança de opinião é muito compreensível, já que o filme vem se consagrando como um grande sucesso, mesmo tendo uma classificação R, que aqui no Brasil para maiores de 16 anos. E essa teoria sobre o Coringa não ser o mesmo que enfrentaria Batman, meio que foi validada pelo próprio diretor do filme. Durante uma entrevista ao Los Angeles Times, ele disse que Arthur pode ter inspirado o Coringa, e que o futuro Coringa poderia até mesmo estar no meio dos protestos. Teoria número 3. Existiam mais vilões. Há também uma teoria muito criativa que diz que Arthur não foi o único responsável pela revolta da população, e que uma organização conhecida como Liga dos Assassinos, ou Liga das Sombras, que vimos em Batman Begins, teria se aproveitado da popularidade de Arthur para transformá-lo em um símbolo e causar a revolta da população de Gotham, criando assim um caos, da mesma maneira que foi feito em Batman Begins com o gás do medo. Em parte faz sentido, já que Arthur nunca quis começar movimento algum, como diz a Murray em seu programa. Ah, qual é, Murray? Eu pareço um palhaço que começa movimento? O que é um indício que essa teoria poderia estar correta. Mas, por outro lado, sabemos que nos anos 80 havia uma atitude de revolta contra o sistema e uma certa rebeldia dos jovens. Então talvez só fosse necessário acender o pavio para ver o circo pegar fogo. Teoria número 2. Tudo é real, menos o que não é real. Bem, deixe-me explicar. Eu não sei se dá para chamar isso de teoria ou apenas interpretação ou constatação. Mas uma das hipóteses levantadas é de que na verdade tudo o que é retratado no filme realmente aconteceu. Menos o que ficou bem claro que não ocorreu, como a cena de Arthur na plateia do show de Murray e a cena do namoro com sua vizinha Sophie. Isso é reforçado pelo fato do diretor deixar bem claro que Arthur está imaginando ao estar no programa de Murray. Além do caso do namoro, mostrar flashbacks de Arthur sozinho. Neste caso, sempre que Arthur está realmente imaginando é deixado bem claro pelo diretor. E a história é somente o que é mostrado no filme, e não precisa de grandes interpretações a respeito
respeito do enredo. Mas essa teoria entraria em choque com alguns fatos que eu comentei no último vídeo. Se ainda não assistiu, eu recomendo fortemente, o link está aqui nos cards. No entanto, o que você acha? Será que é simples assim? Teoria número 1. Nunca saiu do hospital. Você percebeu que quando o Arthur está conversando com o assistente social, nós conseguimos ver um flashback, onde ele está numa sala toda branca. E no final do filme, enquanto o Arthur conversa com a psiquiatra, ele está numa sala muito, mas muito parecida. Isso fez surgir uma teoria no mínimo interessante, que diz que Arthur está a todo momento dentro do Arkham State Hospital e nunca teria saído de lá. E eu fiquei louco. Sendo assim, todo o filme seria uma história contada por Arthur para sua psiquiatra antes de assassiná-la. Uma cena que reforçaria isso seria quando ele está andando pelos corredores com pegadas de sangue. Neste momento conseguimos ver paredes brancas, e na cena anterior, onde ele está indo ao Arkham buscar os documentos de sua mãe, as paredes são amarelas. Isso, segundo a teoria, indicaria que essa cena é como ele está narrando para a doutora, e por isso alguns detalhes são diferentes da realidade. A teoria não exclui que os fatos aconteceram de verdade, mas sim que todos eles são uma versão da história contada por Arthur para a psiquiatra durante todo o filme. E se encaixaria muito bem na teoria que eu falei anteriormente sobre ele modificar os fatos para parecer uma vítima. Coringa sempre narra sua origem de forma diferente. Às vezes eu me lembro de um jeito, às vezes de outro. Já que eu tenho um passado, eu prefiro que seja múltipla escolha. Então essa poderia ser apenas uma dessas versões, onde ele é uma vítima da opressão da sociedade e teria motivos para tal comportamento, segundo sua narrativa, é claro. Outra coisa muito interessante é que conseguimos ver o relógio marcando 11:11. E se você assistiu ao filme Us, de Jordan Peele, pode ter achado esse número 11:11 muito familiar. Pois em Us nós vemos durante todo o filme o número 11:11, não só no relógio, mas também na placa do homem que está no parque e em outros vários elementos. Como eu disse no vídeo de final explicado de Us, esse número se refere à passagem bíblica de Jeremias 11:11, que diz: "Portanto assim diz Jeová, estou trazendo sobre eles uma calamidade, da qual não poderão escapar. Quando clamarem a mim por socorro, eu não os escutarei." Será que esse horário em Coringa também é uma referência à Bíblia? E agora chegamos na melhor parte, que é quando você me diz o que achou dessas teorias. Quais delas fazem sentido para você? Se tiver alguma teoria bacana, também é só compartilhar comigo aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.